Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o Jean-Paul Sartre hoje, sobre um aspecto muito específico da sua obra, senão o principal desse filósofo rebelde existencialista francês. O Jean-Paul Sartre trabalhou na Segunda Guerra Mundial, fazendo serviços geográficos para o exército francês, e ele decidiu se dedicar à reflexão filosófica nos tempos que ele eram vagos durante a ocupação nazista na França. E de forma muito paradoxa, ele escreve: eu nunca me senti tão livre quanto na ocupação alemã da França. E ele disse porque ele estava podendo refletir sobre as principais questões que lhe afligiam. Aos 27 anos, formados, um jovem inteligente, com notas altas, assim como sua colega e companheira Simone de Beauvoir, disse que não estava satisfeito com o padrão universitário, ler tópicos, conceitos e fazer sua carreira. Ele queria estudar e se debruçar, ele queria ser um intelectual independente, e ele vai entrar em contato com a fenomenologia através de Husserl e de Martin Heidegger, e também lerá Kierkegaard. Sentiu até vontade de estudar na Alemanha, mas depois da ascensão do nazismo essa ideia não era tão boa. E ele vai, por meio das reflexões de Husserl, que dizia que a filosofia formou conceitos sobre conceitos em que eles eram acumulativos e que isso criava uma certa distância do ser, ou seja, os conceitos poderiam ser apreendidos a partir da visão do fenômeno, as impressões pessoais que o sujeito tinha do fenômeno. E Heidegger dizer que a filosofia se debruçou a explicar muita coisa, mas se esqueceu do ser. O Kierkegaard, ao ler o Hegel, ao se defrontar com o conceito de espírito absoluto, em que o espírito do tempo, o Zeitgeist, o conceito hegeliano de que haveria um modo de vida levado por correntes históricas, ou seja, as ideias levariam os homens a agir de determinada forma futuramente numa humanidade comum. Então isso seria o espírito absoluto. Kierkegaard fez uma questão intrigante: se eu não quiser fazer parte desse espírito absoluto? Então o Jean-Paul Sartre se apaixonou por esse dinamarquês que era irreverente, que decidia defrontar com um dos sistemas filosóficos mais sofisticados que existiam, que é o hegeliano. E o Kierkegaard costumava andar nas ruas da Noruega, empurrando as pessoas pela calçada, conversando, intrigando, com o sentido de incomodá-las e conversar sobre a vida. E o Jean-Paul Sartre, a partir disso, desse tripé, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Kierkegaard, chegou à conclusão de que não exista uma essência que defina o ser. Essência no sentido aristotélico, aquilo que limita o ser. Pelo contrário, fazendo uma reflexão até materialista, dizia que o ser humano não tinha uma carga instintual tão forte quanto dos seres vivos, dos outros seres vivos, que davam uma certa condição de liberdade, do pensar o que fazer, já que não agia só por instinto. Por isso é que ele dava espaço para a escolha e autonomia do sujeito. Em suas palestras, ele costumava citar exemplos. Você tem um vagão desgovernado, você tem 5 pessoas que vão morrer dentro do vagão, porém, se você girar o vagão para o outro lado, você vai matar uma pessoa que está presa no trilho. É uma questão até encontrada em muitas questões de ética em vestibulares. É uma questão colocada pelo Sartre. O que ele queria é fazer pensar: você escolhendo uma escolha ou outra, em qualquer uma das circunstâncias, não há nenhum determinante. Você, no fundo, quis.
Sartre, ele militou pelos ideais comunistas na França, numa França conservadora, católica, pós-guerra, que tinha a figura do de Gaulle e de um regime colaboracionista logo na guerra e depois da ascensão da extrema-direita na França, que ele militou pelo Partido Comunista. Mesmo assim, esses comunistas não aceitaram por conta das teses presentes na ideologia alemã de determinação econômica, porque a intriga entre esses comunistas e o Sartre é como que alguém vai fazer a evolução comum entre os proletários se cada um pensa de uma forma diferente e tem esse acesso à escolha. Então, o desafio da época foi de unir a teoria materialista com a filosofia do indivíduo. E Sartre, nesse sentido, dizia que não havia uma carga genética que fosse tão determinante ao indivíduo, que haveria um espaço de liberdade tal como não existe entre as outras espécies de animais. Logo, o ser humano é responsável pelas suas escolhas. As razões das suas escolhas é o que forma a sua existência. Então a existência precede a essência. Negar isso é o que ele chama de agir por má fé. E também o seu livro foi colocado nos cânones de heresias da Igreja Católica, no Índex, como proibido, pois essa visão de casualidade e de uma antropologia onde o ser humano não há nada que predetermine nem leve para lugar nenhum, ou seja, um vazio existencial, negava a filosofia da história da religião, onde o mundo começa com Gênesis e acabava com Apocalipse. E o Sartre, ele é um escritor irreverente, pois ele quebrou paradigmas da sua época e fez a filosofia se repensar, colocou o indivíduo e não o indivíduo de uma forma atomizada, mas suas questões existenciais, a sua carga de ser humano, numa abordagem até quase que psicológica para ser refletida. E foi um autor irreverente que disse que se sentia mais livre até na ocupação alemã da França do que na própria liberdade de ser um cidadão francês sem ter ninguém lhe oprimindo por conta de sua etnia, por conta de sua nacionalidade. E isso abre um quesito muito forte na filosofia. O ser humano tem uma essência, essências existem, os paradigmas e conceitos aristotélicos do mundo greco-romano são válidos ou não. Então tudo isso corrobora para as teses que foram colocadas por Sartre. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vamos refletir cada vez mais.